prazer, a gente está mandando a saudação para vocês. Fala comigo! Que aconteceu na minha vida aqui durante o trajeto até aqui, na minha caminhada aí na obra de Deus. Espero que isso aqui venha impactar no coração de todos aqueles que foram alcançados por esse testemunho. Que o nosso testemunho, nós contamos o testemunho não é para se engrandecer, né? Para que possa falar profundamente no coração daqueles que tiveram o privilégio de ouvir os nossos testemunhos. Iniciando aqui esse testemunho, já quero dizer que é um testemunho que fala profundamente. Alguns que estavam com a gente, que podia contar esse testemunho, já foi embora, né? Jesus levou. Mas eu estou aqui, eu e minha família. O que eu vou contar aqui é algo que às vezes a gente não entende, mas os planos de Deus a gente não sabe, né? Deus sabe dos nossos planos, mas nós não sabemos os planos de Deus. Então Deus, a gente faz um plano e Deus muda o nosso plano. Numa viagem, a gente vindo de um culto, né? Com uma Kombi, eu tinha uma Kombi, a qual eu buscava os irmãos para a igreja. Usava muito aos domingos, todos os dias de culto, eu buscava os irmãos para vir para a igreja. E depois eu levava. Enfim, esta Kombi era usada para a obra de Deus. E um dia, uma noite, melhor falando, estávamos vindo do Rio do Ouro, né? Tinha uma igreja lá e eu era o dirigente, eu dirigia este culto lá no Rio do Ouro. E lá tinha os irmãos, mas sempre que eu ia, eu levava a Kombi ia cheia, todos os irmãos gostavam de me acompanhar. E a Kombi andava sempre lotada. E pode ter certeza que esse testemunho vai falar com você, esse testemunho, tá? E então, uma certa noite, a gente terminou o culto lá, íamos embora. Isso foi no ano de mês 12 de 1979, 79, por aí. E estavam vindo do culto e o inimigo estava furioso, né? Nós sabíamos que a Bíblia fala aqui, né? Que o inimigo também nos rodeia, né? Mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então isso aí, a gente, né? Ele tentou impedir, mas não impediu, porque a obra lá continuou. E um acidente aconteceu aqui no Poiares, né? Antigamente, naquele tempo, não tinha duas rodovias, não, era uma só, uma mão que vinha, outra que ia. Não tinha radar, não tinha lombada, né? Então o povo corria quando tinha que quisesse. E chegando no Poiares ali, parei para descer ali com alguém. E quando eu saí, estava tomando a pista. E naquela curva da padaria Estrela hoje, né? Foi uma caminhonete daqui para lá, com três elementos dentro, 3 pessoas embriagadas. Foi constatado que estava embriagado, até foi encontrado a garrafa de pinga na caminhonete deles, né? Em alta velocidade, e entrou de frente na minha Kombi. E foi muito dolorido aquele dia, naquela noite. Eu com 11 pessoas na Kombi, né? Minha família, eu, esposa e 3 filhos, na época, todo pequeno. E os bancos lá atrás, lotados. E isso aconteceu. A caminhonete entrou na frente, foi de frente, e a Kombi desmontou-se. Voou o teto para um lugar, o assoalho arrancou para outro lugar, os bancos ficou tudo arrancado no meio da pista. E nós ali morremos. No momento a gente morreu ali, porque a gente apagou e só fomos acordar no hospital. Eu fui acordar no outro dia. Enfim, todos foram para
para o hospital. Naquela época podia, né, socorrer as pessoas, hoje não pode mais, naquela época podia. Então tinha ali um cidadão que tinha um caminhão bem de frente ali ao acidente, ele abriu a carroceria e colocou tudo de uma vez dentro do caminhão e nos levou para o hospital. E ali alguns desacordados, alguns acordados. Mas Deus estava na frente, tenho certeza. Fizemos um culto maravilhoso, falamos de Jesus, e chegou num momento ali que nós sabemos que tem alguém que não quer que nós continue falando de Jesus, né? Mas o nosso objetivo é falar de Jesus. Eu espero que isso fale com você. E continuando aqui a história, eu no banco da frente, eu, minha esposa e 3 filhos, todos pequenos. O mais novo tinha acho que 6 ou 8 meses, enrolado ainda no cobertorzinho. E ficamos todos espalhados ali pela estrada, no meio da rua, de noite. Esse mais novo foi lançado longe e, segundo as pessoas que falavam para a gente, falou para a gente depois, os carros desviavam dele, porque estava enroladinho no pano, né? Mas teve alguém que viu lá e foi e tirou ele do meio da rua que os carros tinham e estavam desviando do acidente. Então alguém foi lá, viu que era uma criança, tirou ele. O único que ficou acordado ali era esse meu filho, mas do meio já ele gostava de andar em pezinho na frente da Kombi, nem que tivesse lugar, ele não sentava. Então, para todos verem, Deus só leva aquele que Ele quer, aquele que Ele está preparado, né? Creio eu. Aqueles que foram, estava preparado. Agora, é a nossa preocupação. Estamos preparados? Temos que estar preparados, porque não sabemos quando e hora que nós vamos, né? Como nós falamos de Jesus, que um dia o Senhor vai vir buscar a igreja. Mas até agora não veio. Mas eu posso ir daqui pela manhã, daqui um pouquinho, né? Quem garante nós? Então aquele que estava preparado, 2 pessoas da minha família foi levado naquele dia, naquela noite. Agora eu pergunto, e os demais, né? E os demais? Ficaram todos feridos, mas Deus só quis levar aqueles 2. Um estava no banco do meio e o outro no banco de trás da Kombi. Agora eu me pergunto, e os da frente, nós que estávamos assim para frente ali, né? Para nós ter ido, né? Que levamos ali, estava na frente a Kombi, a proteção da Kombi não tem proteção, não tem ferragem solar. Mas a proteção nossa ali foi Deus. Não estão preparados, não quero vocês ainda, só quero os 2, levou os 2 de trás. Então, isso é coisa de Deus, né? Não podemos ficar se perguntando, né? Mas Deus quis levar um casal que estavam no banco do meio e no banco de trás. Então, certamente eles estavam preparados. E nós tínhamos que continuar, né? Então, nós tínhamos que continuar e estamos continuando. Em nome de Jesus. É muito difícil de lembrar tudo, né? Porque Deus fez muitas coisas na minha vida depois de lá para cá. Isso foi em 79, né? E aquela época, aquela Kombi que eu já disse um pouco antes, que era o que eu transportava os irmãos, aquela foi embora. Mas depois Deus me deu outras conduções, então quer dizer, a obra de Deus não pode parar, né? E eu estou aqui pela misericórdia de Deus, continuando. Então, como eu estava dizendo, que tinha 11 pessoas na Kombi, eu, minha esposa, meus 3 filhos, são 5, né? Então, nós estávamos em 11 pessoas. Algumas eu nem me lembro mais quem estava com a gente. Mas dos 2 que foram, eu me lembro muito bem o nome, José Felício, né? Que era um companheiro, e ele não perdia a culto. Podia estar chovendo, dando relâmpago, ventando, dava a hora que a gente tinha marcado para ir para a igreja, ele estava junto.
E esse foi um deles que Jesus levou. E outro foi uma tia minha também, que era fiel a Deus. Fiel a Deus. E voltando desse culto, Jesus também levou ela. E o resto ficou aí, continuando a obra, né? E mais algum desses Jesus levou de outras maneiras, né? Foi irmão Sérgio, uma prima minha chamada Joraci, e a Dita, a esposa do Zé Marque, né? Eram todos fiéis a Deus, não perdia culto lá no Rio do Ouro. Com esse acidente, eu quebrei a perna em 3 lugares, fiquei um bom tempo encostado, sem poder trabalhar, andando de muleta. Minha esposa ficou muito mal, até hoje ela tem uma cicatriz na testa. Minha filha, na época, foi uma que ficou mais machucada, precisou ser levada para São José no dia seguinte. E nós ficamos aí em Caraguá mesmo aí, mas eu fui acordar, como eu já disse antes, fui acordar no outro dia, não fiquei sabendo muito detalhes. Daí depois foram me contando como foi que aconteceu. E o que Jesus levou, descansou. Os que não foi, ficou machucado um bom tempo, mas se recuperaram, porque Deus é o remédio, né? Ele sabe o que faz. Então, alguns ainda fizeram a obra por mais um bom tempo e Jesus recolheu. E alguns ainda estão aí, como eu, minha família, né? Estamos aí. E os demais, Jesus já levou. Então agora, alguém se pergunta aí, né? Mas por que isso aconteceu, né? Nós não estávamos vindo de uma festa, de aniversário, um casamento, não. Nós estávamos vindo da igreja, de um culto. Mas nós não podemos ficar se perguntando, murmurando, porque a Bíblia diz assim, em tudo dai graças, né? Então, em tudo dai graça. Nós não podemos murmurar, reclamar, ficar questionando Deus, por que isso aconteceu? Eu aprendi assim. Então, eu não fico questionando por que isso aconteceu. Deus sabe por quê. E nós estamos aí. Meus filhos cresceram. Na época, um tinha 6 ou 8 meses. Os outros, não me lembro quantos anos tinha, mas era tudo pequenininho. Hoje estão aí. Já, todos fazendo a obra. Graças a Deus, nenhum deles desanimaram, cresceram. E aí sempre lembrando desse acidente, de um que eu falei que o único que ficou ali, que viu tudo, foi o meu filho do meio. Ele conta como foi. Ele conta como foi a história. Ele falou que o pai ficou caído, morto desse lado, a mãe do outro lado, o irmão fulano do outro lado. Para ele estava todo mundo morto, né? Porque ficou tudo desaguardado, ele ali no meio. Até que chegou uma tia, quando viu o barulho, veio e pegou ele, né? Enfim, fomos todos para o hospital. Quando eu acordei, aí veio o desespero, né? Quando eu acordei e voltei em si, perguntando o que tinha acontecido, perguntando à família, mas ninguém me falou que 2 deles Jesus tinha levado. A esses que Jesus levou, depois me conformei, porque eles estão descansados. Agora eu pergunto, o que Deus tem para nós não sabemos. E não vamos questionar a Deus quando isto acontecer, porque nós não sabemos o propósito. O importante é que a obra continuou. Eu vou encerrar essa história, ou esse testemunho, né? Que nós ainda estamos firmes no caminho do Senhor, porque nada desta vida pode nos abalar, né? Pode nos tirar dos caminhos do Senhor. Ainda não me identifiquei, mas eu sou o pastor Elis, né? Estou aqui na frente desse setor da Assembleia de Deus Livre no Brasil, aqui no Barranco Alto, setor do Barranco Alto, pelas misericórdias do Senhor. E estou aqui. E se alguém aí que estiver assistindo a este vídeo,
esse testemunho, nós podemos conversar para explicar melhor o que aconteceu, né? E testemunho é tremendo. E Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Fica aí esse testemunho para a honra e a glória do nome do nosso Deus. E eu estou firme, minha esposa está firme ao meu lado também, trabalhando na mesma obra, no mesmo ministério. Meus filhos, alguns mudaram de ministério, mas estão na obra do Senhor, e que Deus abençoe eles grandemente. Eu vou encerrar aqui. Que Deus abençoe você que está assistindo este vídeo. Deus é misericordioso. Deus te ama e por isso Ele mandou o Filho, o único Filho para vir, para nos salvar, mostrar o caminho que leva ao Pai. Fica aqui o meu agradecimento, encerrando aqui esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala comigo!